A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. Bom dia, igreja maravilhosa. Que bênção rever alguns dos irmãos. Como é bom nós estarmos juntos, né? Mais uma vez. Sejam bem-vindos, vocês que estão aqui no presencial, vocês que estão no online também. Que Deus os abençoe em nome de Jesus e que a graça e a paz do nosso Salvador inunde as nossas vidas e os nossos corações. Amém? Realmente, sexta-feira foi um tempo muito precioso. Nós estávamos em quase 230 mulheres aqui. Pensa num lugar lindo, cheiroso. Foi muito bom mesmo. Agora estamos só pelo nosso congresso de novembro, né? É o Esquenta Novembro, março é o Esquenta Novembro. Então, eu quero agradecer a todas que estiveram conosco, aquelas que não puderam, que se conectaram. Eu tenho certeza que no próximo, e nós teremos outras oportunidades também de estarmos juntas, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra cujo tema é prevalecendo contra o inimigo. Quantos têm algum inimigo para prevalecer contra ele? Amém? Que não é, com certeza, o vizinho, o chefe, o funcionário, o cônjuge, amém? Não é aquela pessoa que mexe com você, que te desafia a vencer seus limites, a se tornar uma pessoa melhor. Mas nessa manhã eu quero compartilhar sobre um momento onde o povo de Israel enfrentou uma grande afronta, uma grande ameaça, um grande inimigo, mas que nos ensina muito sobre como lidar com os inimigos que nós enfrentamos. O inimigo da doença, da depressão, o inimigo dos conflitos, da ira, das agressões, o inimigo, aquele que afeta a vida financeira da família, que afeta o ministério, chamado, missão, propósito. São esses inimigos que nós precisamos enfrentar. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas a nossa luta ela é travada no mundo espiritual, amém? Por isso é tão importante nós estarmos sempre no altar da oração, sempre buscando a Deus, porque é prostrado diante do Todo-Poderoso que nós somos mantidos de pé diante das batalhas da vida, amém? E eu quero convidar você a fechar seus olhos mais um instante, por favor. Nós vamos fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos nossas vidas nas Tuas mãos mais uma vez. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece nossas batalhas, nossos desafios, nossas dores. O Senhor conhece tudo que se passa dentro de nós. E nós queremos entregar tudo a Ti agora. Entregar, Deus, tudo aquilo que tem afligido o nosso coração e receber da Sua paz. Receber da Sua palavra, que nos alimenta, que nos fortalece. Senhor, eu Te agradeço por tudo que o Senhor fez até aqui, desde o início desse culto, meu Pai. O Senhor está falando, o Senhor está ministrando, e nós queremos mais de Ti, nós temos sede da Tua presença. Que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Fala conosco, nós queremos Te ouvir. Ministra o nosso coração. Renova, Senhor, aqueles que estão cansados. Levanta aqueles que estão abatidos. Enche de alegria aquele que porventura esteja triste nessa manhã. Que a Tua presença nos envolva de uma maneira sobrenatural. A Tua presença é tudo o que nós precisamos nessa manhã. Aviva-nos, aviva a Tua palavra dentro de nós, aviva a chama da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, e que assim prossigamos, Papai, firmes em frente, em direção às Tuas promessas, ao Teu propósito para nós, e não somente para nós, mas para nossa família, para todos aqueles a quem nós amamos, em nome de Jesus Cristo. Graças nós Te damos, amém, igreja, em nome de Jesus. Nós enfrentamos inimigos, sim, mas a Bíblia diz que maior é aquele que está com você, maior é o Deus Todo-Poderoso, amém? E eu quero ler com vocês agora o texto que está em 2 Crônicas, capítulo 32, a partir do versículo 2. Nós vamos ler o momento onde o povo de Deus estava enfrentando uma grande ameaça de um grande rei assírio.
Um grande rei poderoso que vinha devastando a terra. Ele queria dominar todos os povos. E ele queria dominar o povo de Deus também. E o povo de Deus não se sujeitou a isso. E nós vamos ver esse momento, então, entre o rei Senaqueribe da Síria e o rei Ezequias, que estava governando em Jerusalém. E nesse momento nós aprendemos como nos posicionar e o que fazer. Porque tem momentos na vida que nós não sabemos o que fazer. Eu não sei você, mas muitos momentos eu falo, Deus, eu não sei que decisão tomar diante disso. Eu não sei qual o próximo passo dar. E eu falo, Deus, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. E a Bíblia, ela vem recheada de direções para mim, para você, sobre tudo na vida. A Bíblia ensina para mim, para você, acerca de todas as coisas. E nesse momento nós vamos aprender juntos então, o que o rei Ezequias fez com o seu povo, para que eles prevalecessem diante de uma grande batalha iminente, de uma grande situação que naturalmente seria impossível eles prevalecerem. Senaqueribe, ele andava na época com um exército de aproximadamente 200 mil homens, e ele vinha devastando, ele vinha destruindo tudo, e ele estava se aproximando de Jerusalém. E é diante desse contexto que nós vamos ler então 2 Crônicas 32, versículo 2 ao 3. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus homens valentes, para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Nesse momento, Ezequias reúne os príncipes, reúne os valentes, e vai tomar o conselho deles e pedir ajuda deles. Nesse primeiro momento eu quero perguntar a você, de onde tem vindo os conselhos que você tem tomado? A quem você tem recorrido para buscar essa direção? Nós temos a palavra de Deus, mas temos as pessoas de Deus para nos ajudar, amém? Aqui a Bíblia diz que Ezequias, ele foi atrás dos príncipes. Príncipe é filho de rei. Valente é comandante, está à frente da batalha, está ali, não está parado, não está na passividade, ele está ali lutando, está guerreando. E Ezequias, ele foi buscar o conselho nos príncipes, naqueles que sabiam, tinham a visão do futuro, eles sabiam sobre guerra. Meu Deus do céu, queridos, uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida: muitas pessoas têm boas intenções, mas nem todas têm bons conselhos. Eu não sei se você já passou por isso, alguém que gosta de você, que se importa com você, te deu um conselho, e não foi o melhor conselho da sua vida. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso comigo. A pessoa tem boa intenção, ela quer ajudar, mas muitas vezes não sabe como, e não dá um bom conselho para aquele momento. Por quê? Porque falta a palavra, falta a revelação. Nessa manhã eu quero te despertar, para você vencer esses inimigos que você enfrenta, você precisa ouvir o conselho de quem tem o bom conselho para dar, amém? Ouvir a voz da sabedoria. Provérbios 20, 18 diz: cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. Com bons conselhos, sabendo o que fazer, como fazer. E quando nós falamos sobre ouvir, é ouvir a voz de Deus, mas Deus fala através de pessoas também. Nós temos muitos conselheiros, bons conselheiros na igreja. Nós temos os líderes de célula, nós temos os pastores, os obreiros, os diáconos, que não vão falar daquilo que pensam, daquilo que acham, mas daquilo que acreditam à luz da palavra de Deus, sempre com a palavra sendo bússola para as suas vidas, amém? Por isso, se você está passando por algum problema, está enfrentando um inimigo na saúde, na vida financeira, busque o bom conselho, busque alguém que tenha o que te ensinar, que já venceu nessa área, e diga como que você conseguiu, qual é o caminho que você trilhou. Mas para isso nós precisamos de humildade, de reconhecer que precisamos aprender. É um desafio, principalmente quando a gente vai amadurecendo, né? E vai chegando a idade, e a gente vai aprendendo, vai tendo experiência, e muitas vezes isso nos impede de ouvir até os mais jovens.
ouvir os nossos pais. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. É um mandamento com promessa. Talvez seus pais não saibam tudo, e com certeza não sabem, mas eles sabem muito, e eles têm muito para ensinar. Ouvir pai e mãe é necessário. Ouvir o seu pastor, ouvir o seu líder. Você não precisa enfrentar esse inimigo sozinho. Ouça o bom conselho. Cuidado para você não cair nas ciladas da vida. Não espere ser valente tomando conselho com um covarde. Não espere ter fé tomando conselho com um incrédulo. Sem perceber, às vezes a gente está fazendo isso. Não espere permanecer tendo conselho com alguém que desertou. Você precisa cuidar. Nós sabemos disso. A quem nós ouvimos é a quem nós entregamos o nosso coração. Faça uma análise. Quem eu tenho ouvido? Aconteceu algo tão tremendo na minha família alguns anos atrás. E uma coisa que eu entendi, que um bom conselho pode salvar, assim como um mau conselho pode matar. Um mau conselho pode destruir uma família. Um mau conselho pode destruir um casamento. Um mau conselho pode destruir a saúde de alguém. Um mau conselho pode destruir sonhos, ministérios. Um mau conselho, ele pode destruir muitas famílias, sonhos, empresas, negócios, novos empreendimentos. Mas o bom conselho pode construir, pode restaurar, pode fazer tudo novo, amém? Em nome de Jesus. Há alguns anos atrás, o meu pai, ele passou por um problema muito grave de saúde, muitos de vocês sabem. E quando nós passamos por isso, ele já vinha lutando contra a depressão, mas era algo estável, ele vinha sendo acompanhado pelo psiquiatra, medicado, tudo bem. Mas de repente ele começou a regredir muito. Ele começou a ficar muito dentro do quarto, ele já não queria conversar, ele começou a ter dificuldade para falar, a língua dele começou a ficar pesada. Eu ligava para o meu pai e ele mal falava comigo, a língua dele arrastava, e às vezes eu já nem, teve uma época que ele ficou tão ruim que eu já não falava muito com ele, para não constranger, porque ele não conseguia falar. Eu falava com a minha mãe, com a minha irmã, e essa situação foi agravando, e chegou no auge, no ápice da pior situação. Ele começou a ter alucinação, começou a ter delírios, começou a ter mania de perseguição, e ele ficou muito mal. E quando essa situação chegou ao extremo, a minha irmã me ligou, e ela falou: Andréia, a gente tem que tomar uma decisão. Ele não pode ficar em casa, ele já está um risco para ele, porque ele começou a ficar agressivo, porque ele falava: estão querendo me matar. E meu pai é muito forte. E aí quando ela me ligou, e ela falou: nós precisamos decidir rápido. E foi numa situação que ele estava numa varanda, numa cadeira, que tipo assim, tinha que pegar ele dali onde ele estava e levar para o hospital, levar para uma clínica, fazer qualquer coisa. Mas não tinha como deixar meu pai naquele lugar. E na hora, quando ela falou aquilo para mim, meu coração gelou. Eu falei: espera um pouco, eu vou conversar com o Edmilson, nós vamos falar sobre isso, nós vamos pensar, mas segura um pouco aí, espera um pouco. Mas era uma situação muito urgente. Na hora, Deus é tão maravilhoso. E aí Deus usou meu marido e falou: amor, vamos ligar para a bispa Denise. Ela é psicóloga, ela tem experiência, ela vai nos orientar. Diga comigo: o bom conselho salva vidas. Amém? E nós ligamos para ela, porque de pronto seria o mais fácil levar direto para uma clínica psiquiátrica, do jeito que ele estava. Estado de demência, explicando melhor. E a bispa Denise falou assim: Andréia, porque o médico dele não estava na cidade, por isso que nós ficamos desesperados na hora. Ela disse assim: não leva para a clínica psiquiátrica, procura um hospital que tenha uma ala psiquiátrica, até que o médico dele chegue, mas não leva ele para lá, para a clínica psiquiátrica, porque se ele for, eles vão somente dopar, vão medicar para controlar, mas não vão tratar. E aí fizemos isso, queridos, fizemos isso. Foi aquela correria, aquele auê, e assim, a oração, o clamor, né? Muitos de vocês oraram conosco naquela época. E aí chega o médico do meu pai uma semana depois. E ele foi, visitou, e depois ele deu para nós, depois de muito tempo, o diagnóstico, e conversou conosco. Ele falou assim: olha, o que causou isso no teu pai foi uma tuberculose, que afetou a parte neurológica dele. Ele já tinha lá, só que ela estava inativa, e por alguma razão ela ativou,
E afetou os neurônios dele, ele ficou como se fosse louco. Tanto que quando eu fui para lá, meu pai ficava amarrado na cama, que diz a coisa mais triste da vida. Você vê seu pai amarrado. Você vê seu pai falando, fecha a porta porque vão entrar, vão me matar. Foi uma loucura tudo aquilo. E aí o médico falou bem assim para nós, graças a Deus que vocês não levaram seu pai para uma clínica psiquiátrica. Porque com essa situação da tuberculose, se ele não tivesse sido medicado em tempo hábil, ele teria morrido em 1 semana. Aquilo eu vi. A influência de um bom conselho. Por isso, nessa manhã, reflita sobre os conselhos, quem você tem ouvido, a quem você tem entregue o seu coração. Aqui a Bíblia diz que Ezequias ouviu os príncipes, ele ouviu os comandantes, ele não ouviu o povo. Cuidado com quem você tem ouvido. Talvez você está no meio de um problema por ter ouvido quem você não deveria ouvir. Ore, peça para Deus, fala, Deus fala comigo, confirma a tua palavra. 2 Crônicas 32, a partir do verso 6, continua. E pôs capitães de guerra sobre o povo. Depois que Ezequias toma o conselho com os príncipes e os comandantes, os valentes do exército dele, eles começam a trabalhar, eles reparam os muros, eles se organizam, eles tapam as fontes de água para que o exército inimigo não tenha água quando chegasse. E aqui diz então, ele põe capitães de guerra sobre o povo e reuniu-os na praça, na porta da cidade. E falou-lhes ao coração, dizendo, diga comigo, falou-lhes ao coração. O que Deus tem falado ao seu coração? Ezequias falou ao coração do povo. Fico imaginando aqueles filmes que tem um grande exército. Aqueles estavam numa praça na porta da cidade. Mas você já viu aqueles filmes com um grande exército e o general ou o rei vai à frente e ele faz aquele discurso com convicção, com emoção, e ele começa a dizer, é hoje que nós vamos vencer essa batalha, é hoje que nós vamos subjugar os nossos inimigos, é hoje que nós vamos vencer, e se morrermos, nós vamos morrer por uma causa que nós acreditamos. Já viu isso? Ele falou ao coração. Falar ao coração é falar com convicção, é falar com certeza, é falar com decisão. E a Bíblia diz que ele então diz ao povo, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Amém? E ele continua, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E nessa manhã eu estou aqui para dizer a você, ouça e te ensinar, ouça o bom conselho e saiba que Deus está falando, sim, é Deus que está falando com você. Continue se esforçando, continue tendo ânimo, continue sendo fiel, não tenha medo dessa situação, não tenha medo dessa doença, não tenha medo desse problema financeiro, não tenha medo desse desafio novo, não tenha medo, porque aquele que está com você é maior do que aquele que está contra você. Amém? Em nome de Jesus, e você e sua família vão vencer, em nome de Jesus. Aleluia! E a Bíblia diz que o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. O povo descansou. Deus está falando ao teu coração. Você está passando por uma luta, enfrentando o inimigo, o que Deus está falando ao teu coração? Ai, coisa da minha cabeça. Não é. Fala para o Espírito Santo, sensibiliza meu coração para discernir, para perceber a tua voz. O que Deus está falando com você sobre o seu casamento, as mudanças que precisam acontecer, sobre sua vida financeira, seu ministério. O que Deus está falando com você sobre servir a Deus? O que Deus está falando com você sobre essa luta contra essa doença? Queridos, o medo sempre vai bater a porta. O diabo, ele é tentador, ele sempre vai tentar. Vai bater o medo, a insegurança, o sentimento de incapacidade, de inferioridade, de inadequação. Vai bater a porta a dúvida, vai bater. Quantos tem sangue correndo nas veias aí? Vai bater. Você e eu somos humanos, vai dar o frio na barriga, você vai falar, meu Deus, como aconteceu na situação do meu pai, na hora, era muito rápido, mas precisava ter uma decisão, e graças a Deus que o bom conselho veio,
O bom conselho que salvou a vida do meu pai, acima de tudo, claro, é Deus. Mas Deus usou a vida dela para dar uma direção, porque nós não sabíamos o que fazer. Que Deus está falando ao teu coração sobre o que fazer? Quem Deus está usando para falar com você? Porque muitas vezes a gente está assim, eu falei no congresso de mulheres, né? Às vezes a gente, quando Deus está falando alguma coisa conosco, que nós precisamos mudar e vencer, nós estamos assim, agora é a hora do meu poder de se tornar invisível aparecer, né? E a gente fica assim, não é comigo, Deus, não é comigo. É com meu marido, é com a minha esposa, é com meu pai, é com a minha mãe, é com meu chefe, é com meu funcionário, mas não é comigo, é com meu líder, é com meu pastor, mas não é comigo. A Bíblia diz que Ezequias falou ao coração, se esforce. Deus está falando, se esforce, continue batalhando. A Bíblia diz que o reino, o governo de Deus, as promessas de Deus são tomadas com esforço. O que é esse esforço? É eu ir para uma revisão de vidas quando eu ainda não fui. É me esforçar. Esforço fala de fazermos o que nós temos que fazer e que Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Esforçar é fazer aquela campanha semana após semana e falar, Deus, eu não vou desistir, eu vou fazer a campanha até o fim, e eu vou fazer essa e depois vou começar outra. Quantos tem mais de um inimigo para prevalecer contra ele? Quando a gente vence um, daqui a pouco aparece outro, né? E aí nós vamos vencendo, esforçar. Deus está falando para você, se esforce, tenha ânimo, não desfaleça seu coração. Deus não se esqueceu das suas batalhas. Deus conhece seu coração, seu interior, sabe o que está passando. Deus conhece sua família, seu passado, mas o mais importante, Ele sabe seu futuro, e o futuro que Ele tem para você é um futuro de paz, é um futuro de vitória em nome de Jesus, amém? Por isso descanse. O povo descansou nas palavras do rei Ezequias, quanto muito mais descansarmos nas palavras do Deus Todo-Poderoso. Por isso, para prevalecer contra o inimigo, primeiro, você precisa ouvir o bom conselho, e o bom conselho só tem aquele que tem se alimentado da palavra, que é onde vem os melhores conselhos para a vida. E segundo, se esforçar, se animar, não temer, ouvir o que Deus está falando ao teu coração. Muitas vezes, eu não sei se isso acontece com você, provavelmente sim, mas quantas vezes a gente vem num culto com tantos desafios, e você chega aqui, né, com a cabeça muitas vezes um pouco baixa, coração apertado, falando, Deus, fala comigo, eu preciso ouvir tua voz, eu preciso da tua direção, eu preciso da tua presença. E aí quando nós chegamos aqui nesse louvor, oração, altar, você recebe a palavra, você sai daqui mordendo ferro, você sai daqui falando, eu vou vencer todas as batalhas da minha vida. Essa sua decisão, essa sua convicção, essa sua fé precisa te acompanhar todos os dias da semana, amém? Por isso que domingo é dia de renovação, de recarregar as baterias, porque na semana nós vamos enfrentar os gigantes, os inimigos, mas nós vamos vencê-los todos em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Descanse nas palavras de Deus, descanse, mas faça o que você tem que fazer. Continue se esforçando, vá para o revisão de vidas, faça as campanhas, esteja na oração de segunda e quinta, 6 horas da manhã, presencial online, faça tudo o que você tiver que fazer, cuide de você, da sua saúde, da sua família, se esforce, só força não é suficiente, precisa de um upgrade, precisa de esforço, sabendo que o esforço e toda a fonte de força vem do nosso Deus, amém? Em nome de Jesus. E a Bíblia continua no versículo 9, depois disto, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou os seus servos a Jerusalém. O inimigo sempre tem os seus servos, mas o mais importante é que Deus sempre também tem os seus, e são muito maiores. Deus tem os seus anjos espirituais, os seus anjos carnais aqui na terra, que Deus usa para estender a mão. Inclusive quarta-feira Edmilson ministrou uma palavra tão tremenda, e ele leu Provérbios 19:17, que fala assim, que quando nós fazemos pelo outro, nós emprestamos a Deus, e aí Deus é quem paga. E eu falei para ele, amor, ali veio o ditado, Deus lhe pague, porque é Deus, e Deus é bom pagador, amém? Deus é bom pagador. Deus sempre vai ter os seus enviados, não importa se o diabo tem enviado pessoas para ficar te perturbando, falando coisas negativas, minando a sua fé,
não fique perto dessas pessoas, se afaste delas, ore por elas. Elas não precisam da sua presença, elas precisam da sua oração. Se aproxime das pessoas que têm fé, dos enviados de Deus, da igreja, esteja na célula, esteja participando de todos os momentos que a igreja proporciona, queridos. É aquilo que meu marido fala, toda a agenda da igreja é intensa sim. É intensa sim, porque nós precisamos ser ministrados, nós precisamos receber de Deus, nós precisamos estar no meio do fogo de Deus. A brasa, ela queima no meio da fogueira, se a brasa sair da fogueira, ela vai esfriar. Nós precisamos estar inseridos, amém? Participantes, ativos. Não ouça os enviados do maligno, porque foi isso que Senaqueribe fez. Ele enviou os seus servos, e eles começaram a difamar a Deus, a blasfemar contra Deus, e dizer assim: vocês, olha para o exército de Senaqueribe, vocês não são nada, vocês não são ninguém. E eles começaram a equiparar o Deus Todo-Poderoso com os deuses da terra, feitos por obras das mãos dos homens. Eles começaram a intimidar. Eu não sei se diante desse inimigo que você enfrenta, você tem se sentido assim, intimidado, constrangido, às vezes até passando por humilhações. Mas eu quero dizer a você que aquele que está com você é maior do que aquele que está contra você. Amém? E você vai vencer. E aí no versículo, nós vamos agora para o versículo 19, porque depois só vai falando sobre tudo o que aconteceu. Inclusive foi tão forte isso que aconteceu, que depois você pode ler, Isaías também fala sobre isso, se não me engano 36, que eles começaram até a escrever cartas blasfemando contra Deus. Não bastava falar, tinha que registrar. E eles fizeram isso. Mas diante de tudo isso, 32:19, e falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Queridos, aqui eles estavam mexendo, né, no meio da caixa de abelha, né, vamos colocar assim, eles estavam mexendo ali com quem eles não deviam mexer, eles estavam blasfemando contra Deus, eles estavam falando contra o Deus Todo-Poderoso. E aí a Bíblia diz no versículo 20, porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Aleluia! Aqui o rei e o profeta. A Bíblia diz que, depois você lendo em outros livros, que Ezequias foi ao profeta. E Ezequias pegou as cartas que Senaqueribe tinha enviado, e ele apresentou para Deus. Falou: Deus, está aqui, ó. Aqui a afronta. Olha aqui, Deus, o Senhor está vendo esse diagnóstico? O Senhor está vendo, Senhor, essa situação da minha família? O Senhor está vendo essa vergonha? O Senhor está vendo isso aqui, Deus? É contra o Senhor que estão se levantando. Eu estou aqui denunciando. Quando você ora, você denuncia seus inimigos para Deus. Quando você ora, além de você se render a Deus e reconhecer que somos pó, que nada podemos fazer sem Ele, nós estamos tendo a oportunidade de denunciar e falar: Deus está aqui, são esses inimigos e eu entrego eles nas tuas mãos. Julga a minha causa. Foi isso que Ezequias fez. É isso que eu e você precisamos fazer. Por isso nós não podemos cessar de orar. Não se canse de orar. Não se canse de fazer suas campanhas. Não se canse de estar na igreja. Não se canse de meditar na palavra. Não se canse de jejuar. Não se canse de servir a Deus. Porque o inimigo, o nosso adversário, ele não se cansa de lutar contra nós. Ele não se cansa de armar ciladas contra nós. Por isso nós não podemos nos cansar. E se porventura em algum momento for preciso, como sempre é, fala para Deus: Senhor, me renova. Eu preciso da tua força para continuar. Amém? Em nome de Jesus. Ezequias, ele orou contra isso. Diante dos nossos inimigos nós precisamos resistir, orar contra. Orar contra, da mesma maneira que nós nos sujeitamos a Deus, nós precisamos resistir, ir contra. Foi isso que Ezequias fez. Quando nós oramos contra as doenças, nós estamos indo contra aquilo que é maligno nas nossas vidas, amém? Resistindo, mandando embora. Nós temos na quinta-feira o momento do milagre, o momento onde nós intercedemos por pedidos específicos. Naquela hora, se não depois, conecta, coloca o pedido lá. Vamos orar. Nós não vamos cansar de orar. Nós não vamos parar de orar. Nós não vamos parar de clamar ao céu, porque o céu tem o que a terra precisa. Amém? O céu tem o milagre que eu e você precisamos. E nós vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso, que habita e governa sobre todo o universo. E o impossível vai acontecer, em nome de Jesus. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus.
Resistir ao diabo e ele fugirá. A única maneira do diabo fugir é resistindo. Tem que resistir, tem que se posicionar, tem que mandar embora, em nome de Jesus. Fazer de conta que ele não existe, não vai fazer ele embora. Ignorar os problemas, ignorar a existência do diabo, não vai fazê-lo desaparecer. Muitas pessoas, equivocadamente, elas dizem, o diabo não existe, o inferno não existe. E nisso, o diabo vai ganhando espaço, vai prevalecendo sobre a vida das pessoas. Ele existe, ele é real, mas ele é infinitamente menor ao Deus Todo-Poderoso das nossas vidas, amém? Ele é pequeno, ele é gatinho perto do leão. O meu Deus e o seu Deus é o leão da tribo de Judá, amém? Ele ruge como leão. Salmos 34, versículo 7. O salmista diz, os justos clamam e o Senhor os ouve. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Ezequias, ele começou a orar junto com o profeta. Você precisa ter alguém que concorde com você a respeito do seu milagre. Por isso é tão importante a oração que nós fazemos juntos na igreja. Nos nossos momentos de buscar o Espírito Santo, nas campanhas, nós oramos juntos, porque nós precisamos da concordância. A Bíblia diz, tudo que nós ligarmos na terra, precisa haver concordância, será ligado nos céus. Amém? Por isso, nós vamos continuar clamando. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra, diga comigo, de todas as suas angústias. Todas. Deus vai te livrar dessa angústia que você tem enfrentado. Deus vai te livrar desse inimigo que tem te incomodado, em nome de Jesus Cristo. Agora peça para Deus, fala, Deus, me mostra qual é o conselho, quem eu devo ouvir, qual é a direção. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Eu não quero sair na louca, já viu essa expressão? Sair na louca fazendo, imagina, se na louca a gente fosse decidir a respeito da situação do meu pai. Não pode ser na louca, mas às vezes é tão rápido, mas dá tempo, é um piscar, é um sopro, é um pensamento que vem, e é tudo que eu e você precisamos. Por isso fala, Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir o bom conselho, me mostra quem tem o bom conselho para me dar, não quem me ama somente, porque às vezes tem alguém que te ama, mas não tem o bom conselho ainda, porque ainda não tem a revelação da verdade de Deus. E fala para Deus, Deus me dá um coração humilde para ouvir o bom conselho, porque nem sempre o bom conselho vai ser aquilo que nós queremos ouvir. Na maioria das vezes o bom conselho vai confrontar, na maioria das vezes o bom conselho vai desafiar, na maioria das vezes o bom conselho vai nos levar a fazer coisas que ainda não fizemos, mas que serão necessárias para que então o milagre aconteça. 2 Crônicas 32, no versículo 21, diz então, depois que Ezequias se posiciona sobre isso, ouve os príncipes, ouve seus comandantes, ora contra aquilo, e ele clama ao céu junto com o profeta. Então o Senhor enviou um anjo, que destruiu a todos os homens valentes, e os líderes, e os capitães no arraial do rei da Síria, e envergonhado voltou à sua terra, e entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Assíria, e da mão de todos, e de todos os lados os guiou. Amém, glória a Deus. Deus tem vitória para você, creia nisso, confie, porque aquilo que Deus começou, a obra que Deus começou, Ele vai terminar, amém? Se coloque em pé no seu lugar, vocês que estão conectados conosco também, feche os teus olhos por um instante, e fale com Deus, diga para Ele que você quer ouvir a voz dEle falando ao seu coração, que você entrega seu coração a Ele, e que você precisa da ajuda dEle, do Espírito Santo, para discernir a sua voz, para ter humildade, para ouvir, para obedecer, para ouvir a Deus e ouvir os enviados de Deus, os anjos que Deus tem usado na sua vida para te abençoar. Fala isso para Ele, fala, Deus, eu quero ouvir o bom conselho,
Livra-me dos conselhos errados, das conexões erradas, dos relacionamentos errados. Eu não quero perder o propósito que o Senhor tem para mim. Eu não quero perder, papai, as vitórias que o Senhor já estabeleceu para a minha vida. Porque eu sei que o bom conselho pode salvar, pode restaurar, pode reconstruir, pode fazer o impossível acontecer na minha vida. Mas eu sei que o mau conselho também pode destruir. Por isso ajuda-me, Senhor, a ouvir a Tua voz. Ajuda-me a perseverar na oração, resistindo ao mal. Eu preciso da Sua força, eu preciso da Sua graça para prosseguir. Fala isso para Deus, fala: Senhor, eu preciso. Eu não quero viver isolado, eu quero estar junto com o profeta, eu quero estar na igreja, eu quero estar no altar e eu vou estar. Essa é a decisão do meu coração. A chama não vai esfriar dentro de mim, o fogo não vai se apagar. Eu estarei perseverante, crendo. Eu não vou abrir mão da minha vida, não vou abrir mão da minha família, não vou abrir mão do meu chamado, do meu ministério. Não vou abrir mão dos meus sonhos profissionais, pessoais. Não vou abrir mão de nada, porque eu sei que maior é o Senhor que está comigo, em nome de Jesus Cristo. Coloque a mão no seu peito em sentido ao seu coração e ore comigo dizendo: hoje eu declaro que o meu coração pertence a Deus. Eu quero viver a sua vontade. E eu resisto agora a todo mal que tenta roubar suas promessas da minha vida. Eu resisto às mentiras do diabo. E eu declaro: eu sou abençoado, eu sou forte, eu sou saudável, sou talentoso, sou criativo, sou seguro, confiante, focado, disciplinado. Eu declaro: eu vou conquistar os meus sonhos. As pessoas certas estão no meu futuro. Vou superar todos os obstáculos. As situações mudarão ao meu favor. Deus está prestes a me mostrar algo que nunca vi. Extraordinário, será grande, será melhor, mais do que eu imaginei. Eu sou remido do Senhor. Eu declaro isso em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Com seus olhos fechados nós vamos adorar o Senhor. Aleluia, aleluia. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Aleluia. E se eu passar, Oh Deus, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de
Amém, queridos? A questão não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Quando vai acontecer. Esse inimigo vai cair por terra, é certo que assim será. A questão é quando vai acontecer. Amém? Deus é maior. Se Deus é por você, quem será contra você? Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Deus nunca disse nos livrar do fogo, mas Deus disse: quando passares pelo fogo, Ele não vai te queimar. Quando passares pelas águas profundas, elas não vão te afogar, porque Ele vai estar comigo e com você. Amém? Em nome de Jesus. E eu quero nesse momento dar a oportunidade a você que talvez ainda não fez uma oração simples, mas necessária, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador, recebendo Ele em sua vida, e não somente isso, mas talvez se reconciliando com Deus. Talvez você se decepcionou com você, decepcionou com pessoas, e precisa voltar para o altar. Estar na igreja não é estar em Cristo, é uma coisa bem diferente. Muitos talvez estão pelas igrejas, mas talvez estejam distantes de Cristo. E nessa manhã o convite é estar em Cristo, no altar, no centro da vontade de Deus. Amém? Quero convidar a todos a fecharem seus olhos. Faça essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te recebo em minha vida como meu Senhor e o meu Salvador. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Eu preciso de Ti. Eu me reconcilio com Deus. Eu preciso de Deus. Volto para a Sua presença, Seu propósito, Seu chamado para a minha vida, Seu altar, onde permanecerei todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa manhã maravilhosa. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Amém? Vocês que estão conectados no online, que Deus os abençoe também. Gratidão por todos que têm permanecido conosco nessa mesma fé, crendo, guerreando e testemunhando os milagres de Deus. Se você está conosco pela primeira vez, fez essa oração, tem clareza a respeito de uma mudança que precisa acontecer em sua vida, mas não tem conseguido gerá-la sozinho, entre em contato conosco. Nós queremos te ajudar a orar por você, estender a nossa mão. Está aí o QR Code no YouTube, uma ficha, preencha essa ficha, mande uma mensagem nesse WhatsApp que está em tela. Nós teremos a maior alegria de retornar, de te ajudar, fazer por você aquilo que tem sido feito por nós. Amém? Levante sua mão ao céu. E eu quero, desculpa, queridos, baixa sua mão. Eu quero saber se tem alguém que está conosco pela primeira vez. Por favor, faça um sinal com a sua mão aqui à minha esquerda. Tem alguém? Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Amém? Deus abençoe. Mais alguém aqui? Alguém aqui à direita? Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Amém? Que Deus abençoe. Nós queremos entregar ao final desse momento que já estamos encerrando um livro de presente. Anotar seu pedido de oração. Nós vamos orar por vocês. Amém? Agora sim, igreja, por favor, levante sua mão ao céu. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Oh Deus, nós temos muitos inimigos sim, mas eles não são maiores que o Senhor. O Senhor é maior. Dá-nos ouvidos para ouvir e coração para obedecer o bom conselho. Aquele Senhor que vem fundamentado na Sua palavra, que traz vida, que traz restauração, que traz libertação, que traz milagres do Senhor em nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a sermos firmes, orando sem cessar, resistindo ao mal, testemunhando cada dia os Seus milagres em nossa vida e em nossa família. Nós vamos continuar, Senhor, orando, conectando o céu com a terra, conectando o céu com a terra e testemunhando, Papai, o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz, que você seja cheio da alegria de Deus nessa manhã e que você vá para o melhor domingo em família, para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Dê o seu melhor aplauso a Ele, diga obrigado, meu Deus. Beijo no coração. Deus te abençoe, queridos. Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado
ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.